Estamos aqui para falar sobre o amor é ação. E hoje, o amor, a ação que o amor nos gera é agradecer. Bom, aqueles repararam que tem esse celular no meio da igreja aí gravando. Estamos gravando as mensagens, gravamos a mensagem de ontem, essa e das outras noites também serão gravadas e serão postadas no meu canal Bíblia Levada a Sério. Então, vão lá, aproveita e compartilha a mensagem para aquele seu amigo visitante que hoje ainda não conseguiu vir. Aproveite, compartilhe com ele e o chame para vir para as outras noites, tá bom? Vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Hoje vamos falar sobre o amor é agradecer. Gente, gratidão, às vezes, é tudo, ou melhor, é o mínimo que podemos fazer ao sermos salvos. Gratidão é a atitude mínima que podemos ter ao sermos salvos. Imagine comigo a seguinte cena. Pense aí. Um cidadão, pode ser você, se você tiver vontade de imaginar assim. Imagine um cidadão viajando no transatlântico, um navio gigantão, tirando férias no meio do mar. E aí, no momento, ele está todo empolgado, tirando foto dos golfinhos saltitando, das baleias com os jatos saindo, peixes maravilhosos, outros peixes lindos, a paisagem maravilhosa. E em algum momento, ele chega um pouquinho da borda assim do navio para tirar uma foto assim mais panorâmica, mais assim. E nesse momento, o navio dá um solavanco e acaba que ele cai na água, junto com o celular, com as roupas, com tudo que estava com ele. Ele não sabe nadar, não sei o que um cidadão faz no meio do transatlântico, no meio do mar, não sabe nadar, mas ele não sabia nadar. E ele estava quase se afogando. Ele começa a gritar, socorro, 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 alguém me ajude. E até agora nada. E ele começa a ficar mais desesperado, até que do nada surge uma boia voando de dentro do transatlântico e para do lado dele. Ele consegue se agarrar na boia, quando vê, algumas pessoas já se juntaram para tentá-lo tirar ele do mar, do meio do mar, e colocar ele para dentro do transatlântico. Então, no momento que puxam ele para dentro do navio, consegue finalmente resgatá-lo, a primeira coisa que aquele homem diz é o seguinte: eu vou querer um celular novo. Eu vou querer um celular novo, porque meu celular não era prova d'água, eu caí aqui, ele queimou, eu quero um celular novo. O que vocês achariam de um cidadão desse? Uma falta de noção, no mínimo. Poxa vida, cara, você acabou de quase morrer afogado, porque você veio para um transatlântico sem saber nadar, mas pela graça de Deus, alguém jogou uma boia para te salvar, e a primeira reação dele é reclamar, pedindo um celular novo, sendo que tudo começou com a negligência dele de querer tirar o celular de maneira não segura. Bom, gratidão é o mínimo que pode se esperar de uma pessoa que é resgatada. Mas sabe, assim como nessa história, que pode até não ter acontecido de verdade, pelo menos ao meu conhecimento, mas ela acontece numa realidade parecida entre nós. Às vezes, esquecemos que o mínimo que podemos ter diante de termos sido salvos é gratidão. E hoje vamos falar especialmente de dois tipos de pessoas gratas. Dois personagens de uma história muito bem conhecida. E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Tem um dos relatos mais tocantes e marcantes e que o próprio Cristo disse, que seria um dos relatos mais famosos que o mundo ouviria. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Do jeito que você está, faça uma oração comigo. Querido Deus, estamos agora com a Tua Palavra, Senhor, aberta em nossas mãos. Ilumina nossa mente para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Lucas 7, a partir do 36, acompanhe comigo. Convidou Jesus, no caso, alguém convidou Jesus. Quem foi? Um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50, 10 vezes menos. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou-os com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é um beijo de saudação. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa história fala dessa mulher, uma mulher que demonstrou sua gratidão de um jeito bem peculiar. Na verdade, não era comum as mulheres viajarem com seus mestres. Os fariseus não levavam mulheres junto com eles para ensinar do que eles tinham a dizer. Mas aquela mulher, era comum, na verdade, as mulheres auxiliá-los assim, mas não aquela mulher. Aquela mulher, ela vivia sempre próximo com Jesus. E quem era essa mulher? Essa mulher, o texto aqui em Lucas não deixa tão claro. Porém, quando fazemos referência cruzada com os relatos dos outros evangelhos acerca dessa mesma história, e quando comparamos com Ellen White, ela mesma diretamente, no livro de Atos das Nações, página 568, diz que essa mulher era Maria Madalena, e a propósito, a irmã de Marta. Essa mulher, ela foi uma mulher marcante no ministério de Jesus. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem era essa mulher? Pode passar o slide. Preste atenção nesse vídeo. Não sei mais o que posso fazer para ajudar você. Me dá isso. Quero tudo. Isso não vai resolver os seus problemas. É para se distrair deles. Já chega de pregação. Me dá e pronto. Lilith, por favor, me escute. Por favor. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem? Eu preciso ir. Me deixe em paz.
Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. A Bíblia conta que essa mulher foi uma mulher libertada por Cristo pelo poder dos demônios algumas vezes. Na verdade, se você ver no capítulo seguinte, no verso 2, vai dizer que Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios. E é interessante o relato, não diz que foi simplesmente 7 demônios, foi 7 vezes ela foi liberta de demônios. Os demônios iam e voltavam na vida daquela mulher. Mas por quê? Passei para mim, por favor. Leia comigo Mateus 12, 44. Por que aqueles demônios iam e voltavam para a vida daquela mulher? Cristo uma vez falou sobre demônios irem e voltarem em uma mesma pessoa. Olha a explicação que Cristo dá. Mateus 12, 44. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Por isso diz, voltarei para minha casa. Vamos ver o contexto, verso 43, comece comigo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Aí vem o 44. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra como igreja, 3 palavrinhas. Vazia, varrida e ornamentada. Pelo menos como coloca a minha tradução. Arrumada, ornamentada, enfim. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Claro, Cristo aqui estava também fazendo uma referência à casa de Israel como povo. Porém, é interessante vermos a atuação dos demônios na vida da pessoa. Aqui, o relato de Mateus usa 2 palavrinhas, 3, mas 2 que eu gostaria de destacar para o estado daquela casa que o demônio vai e volta. Ela se encontra vazia e arrumada. Entenda, se o relato tivesse só vazia, eu entendia que o coração estava tipo assim, um terreno sem nada, tá ligado? Mas não é isso. A casa se encontra vazia e ornamentada. Se ela se encontra ornamentada, ela não literalmente está sem nada, concordam comigo? Ela está na verdade sem alguém. Ela está na verdade sem ninguém. O problema daquela casa não era estar ornamentada, não era estar limpa e arrumada, mas era estar vazia. O coração de Maria Madalena não tinha ainda Jesus como seu hóspede principal. Não tinha, na verdade, Jesus como seu único hóspede. E isso atormentou muito a vida de Maria. Por encontrar uma casa vazia, os demônios faziam festa. E mais ainda, a palavra usada para arrumada é o mesmo verbo usado para descrever a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada e adornada como a noiva. O mesmo termo usado como adornada, aqui é usado para ornamentada.
como se aquela casa estivesse preparada, pronta para receber alguém, mas estava vazia, como se estivesse pronta e preparada para receber os demônios. Às vezes há ações na nossa vida que preparam o nosso coração e deixam ele vazio, só esperando o inimigo aproveitar a brecha e fazer morada. Misericórdia. Deus não faz isso. Deus não aproveita uma brecha e entra e faz morada. Jesus, ele não aproveita uma casa vazia, entra e toma conta. Jesus não faz isso. Jesus, ele espera a sua decisão. Jesus espera você abrir a porta do seu coração para então ele fazer morada. Jesus é educado, Jesus é um cavalheiro. Por isso, arrume o seu coração, deixe ele bem limpinho, mas mais ainda, não deixe ele vazio. Peça para Jesus hoje morar dentro do seu coração. Era o que faltava para Maria Madalena. Pode passar para mim. Além disso, Maria Madalena poderia ser olhada como um caso perdido. Não, aí demônios várias vezes, a própria série explora esse lado de aparentemente o caso perdido para Maria Madalena. Longe do alcance de qualquer pessoa, parecia que a morte era certa para ela. Mas na verdade, não era assim. Na verdade, Cristo chegou para mostrar que não existe caso perdido. Graças a Deus. Por mais fundo que você tenha ido no poço da sua vida, por mais longe que você tenha ido para o meio do pecado, se lembre, nunca alguém irá tão longe que o braço de Jesus não consiga alcançar. O braço de Jesus conseguiu alcançar Maria Madalena. O braço de Jesus conseguiu resgatá-la do poder do mal. E Ele pode fazer isso com você, comigo, com qualquer pessoa que aparentemente pareça um caso perdido. Além disso, aquela mulher passou por muita dor. Primeiro era a mulher. Mulher naquela época, infelizmente, não era um bom status social. O fato de você ser uma mulher já te colocava numa situação complicada. Os demônios fizeram a festa no coração daquela mulher. Muito obrigado. Além disso, ela logo mais perderia seu irmão. Se ela era irmã de Marta, logo Lázaro logo depois morreu. Então ela passa por essa dor de perder o seu irmão. E mais ainda, ela logo mais passaria pela suprema dor de perder o seu mestre. Uma mulher de dores, uma mulher cansada, uma mulher simplesmente angustiada por aquela situação. Agora eu pergunto para vocês, quem era Simão? Simão já é um outro cidadão. Vamos lá. Quem era Simão o leproso? Se a gente vê o relato, esse mesmo relato em outros evangelhos, ele vai dar um apelido para Simão, chamado o leproso. Entende-se que, provavelmente, Simão foi alguém curado por Jesus. E numa demonstração de gratidão, ele convida então Jesus para a sua casa. Simão, na verdade, ele se achava digno de ter Cristo na sua casa. Ele achava quase que Jesus, que ele estava fazendo um favor para Jesus de permitir que ele estivesse em sua casa. Simão, o fariseu, parece que mesmo tendo sido liberto por uma doença incurável naquela época, como a lepra, por Jesus, parece que ele não conseguia descer desse pedestal, desse orgulho que ele tinha. Além disso, Simão, ele foi descortês. Presta atenção no relato, Jesus ele faz questão de evidenciar isso. Quando a mulher está ungindo Jesus e tal, e Simão fica, o que está acontecendo? Jesus explica, Simão, eu vim aqui, você não me deu uma água para lavar meu pé, você nem me saudou com um beijo, um ato de carinho, de afeto realmente, você não me ungiu, tudo isso era costume de alguém ao receber uma pessoa, pelo menos que ele julgasse importante, era costume pedir para um servo ou ele mesmo se prontificar para lavar os pés, pelo menos daquela pessoa. Jesus estava acompanhado, então na verdade o mais correto seria lavar o pé de todo mundo, mas pelo menos de Jesus, que era, digamos, o convidado principal, o convidado especial. Mas nem isso Simão fez, nem limpar os pés de Jesus, nem saudar, nada. Na verdade, quando a gente olha, Simão, ele pode passar? Simão, ele convidou Jesus, na verdade, para ser visto.
Ele queria que a sociedade olhasse para ele e visse: nossa, Simão agora tem o famoso Jesus na casa dele. Enquanto isso, nós vemos uma mulher entrando na cena por detrás das pessoas para não ser vista. Enquanto Simão queria ser visto por todos, aquela mulher, apesar de estar portando um perfume que, quando se quebra, é impossível de esconder, mas ela fez o máximo para não ser vista, porque ela não queria ser vista pelas pessoas. Ela queria simplesmente demonstrar a sua gratidão a Jesus. Um contraste com Simão. Além disso, nós percebemos aquela mulher no banquete agora, quando a gente para ver a cena do banquete. Aquela mulher, ela unge os pés de Jesus. Sabe, o ato dela ungir os pés de Jesus, provavelmente, não era um ato comum. Ungir os pés não era uma coisa que as pessoas faziam. Pelo menos não com a pessoa viva. Quando a pessoa morria, aí eles ungiam o corpo inteiro. Mas com a pessoa viva, não ungiam os pés. Era considerado uma coisa sem noção. Mas provavelmente, aquela mulher, Maria Madalena, ungiu os pés de Jesus, porque ela não se achava digna de ungir a sua cabeça. Ela olhava para Jesus, a fonte de toda a gratidão dela, a fonte de toda a cura e libertação dela, e ela não se via digna de ungir a sua cabeça. Então ela: tudo que me resta aqui é ungir os seus pés. E foi isso que ela fez. Ela fez aquilo que estava ao seu alcance. Sabe o que é interessante? Simão, ele não achava digno nem que Maria tocasse em Jesus. Ele pensa consigo mesmo: se esse Jesus soubesse, se fosse um profeta mesmo, saberia quem era essa mulher, uma pecadora. Ellen White, ela amplia isso, deixando claro, na verdade, que os pecados pelos quais Simão acusava aquela mulher, os pecados pelos quais Simão o leproso acusava Maria Madalena, eram pecados que ele mesmo havia induzido ela a cometer. O próprio poço de pecado no qual Maria Madalena se afundou foi induzido pelo próprio Simão, e o próprio Simão se levantava para dizer: essa mulher não é digna de tocar em Cristo. Eu sou digno de tê-lo na minha casa, mas essa mulher não é digna nem de tocá-lo. Parece que esquecendo-se completamente como que aquela mulher foi parar naquela situação. Bom, sabe o que eu acho curioso? Simão, na verdade, pode passar? Simão, na verdade, ele duvida de Cristo como um profeta. Passou não, agora foi. Simão, ele duvida de Cristo como profeta. Você reparou? Volte aí comigo no texto de Lucas 7. No verso 39. Verso 39. Simão pensa: se este fora profeta. Peraí, meu irmão. Você não está duvidando de Cristo como Messias? Você não está duvidando de Cristo como Filho de Deus? Você não está duvidando de Cristo como o Salvador, o seu Salvador? Não, ele estava duvidando de Cristo como profeta. Quão rápido o conceito e o status de Jesus caiu na mente de Simão. Que memória curta de Simão, até parece que ele esqueceu o que aquele, pelo menos, profeta tinha feito na vida dele, o libertado de uma doença incurável. Como? Ele já tinha esquecido simplesmente e duvida de Cristo nem como Messias, mas como um profeta. Com aquele ato de Jesus nem repreender aquela mulher por tocá-lo, Simão nem conseguia considerá-lo mais como um profeta. Sabe, quando a gente compara esse relato com o relato de Mateus 26, nós lemos que Judas, ou em outros relatos vai dizer que os discípulos, mas Mateus ele faz questão de dizer, foi Judas. Judas chega e diz: isso é um desperdício, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Oh, quão honesto e caridoso e cuidadoso e preocupado com os pobres Judas era. Na verdade, Ellen White não, em Mateus mesmo, o evangelista diz que, mas isso ele não falava de verdade, porque ele roubava o dinheiro do meio dos discípulos.
Jesus poderia ter aproveitado aquela oportunidade para dizer: e quem é você na fila do pão? Para falar que isso era desperdício. Você está roubando a gente aqui. Mas Jesus não falou nada. Na verdade, a partir dali, Judas já começou a ficar meio estranho com o plano do reino de Jesus. Judas, ele começou a seguir Jesus, crente de que Jesus iria formar um exército, tomar Jerusalém e fundar um reino de glória como Jerusalém nunca teve. Mas ao ver aquele desperdício daquela mulher e Jesus não falar nada, não perceber que foi uma má distribuição dos recursos financeiros, Judas para e pensa: isso está esquisito. Eu acho que esse cara não está querendo nada de reino aqui não. Eu acho que esse negócio de reino dos céus é um negócio bem abstrato, tem nada a ver com o que eu estou pensando. E de fato não tinha a ver com o que ele estava pensando. O reino que Cristo pregava é uma coisa muito superior ao dinheiro que aquela mulher estava usando ali, ao dinheiro que aquela mulher investiu naquele ato. E Jesus poderia ter repreendido, mas nem isso ele fez. Não era o momento, não era a situação, mas já foi o suficiente para Judas simplesmente perder a linha. E a partir daquele momento, Judas já estava decidido a trair Jesus. Sabe, uma frase que eu acho interessante, uma fala que eu acho interessante de Judas é a seguinte: o desperdício. Tem mais um? Passa para mim, por favor. O desperdício que Judas viu ali, o desperdício que era aquele perfume. Na verdade, quando o mundo olha para o plano da redenção, na verdade ele é um desperdício. Poxa, o Deus, dono de tudo, entregar o seu único filho para morrer por seres humanos que dia após dia ficam rejeitando, isso é um desperdício. É um desperdício Jesus ter morrido por uma pessoa que hoje diz: nunca mais vou cometer esse pecado, e 5 minutos depois, no dia seguinte, no mesmo dia, está ali fazendo a mesma coisa. O sacrifício de Cristo foi um desperdício. Para o mundo, foi um desperdício. Para Deus, foi o maior gesto de amor. Cristo te ama, Deus te ama, ponto. É por isso que ele se entregou, Deus entregou o seu filho para morrer por você. O plano da redenção não é um desperdício, é o maior ato supremo do verdadeiro amor. E sabe, Jesus, ele, ironicamente, ele responde o pensamento de Simão. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. E Jesus, ele nem diz: você está pensando que eu não sou profeta? Não, eu sou. Não. Ele responde a mesma coisa, só que de maneira diferente. Ele chega: Simão, pense comigo. E conta a história dos dois que estavam devendo. Um devia 50 denários, um devia 500. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então, uma pessoa estava devendo menos de 2 meses de trabalho, e o outro estava devendo, os bons de matemática, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, 500 dias de trabalho. Quem será que estava devendo mais? Obviamente o que estava mais de 1 ano devendo dinheiro. Mas aquele rei decide perdoar todos, porque os dois, com pouco e com muito, nenhum dos dois tinha condições de pagar, nem 500 denários, nem 50. E aí Jesus pergunta para Simão: Simão, quem você acha que foi o mais grato nessa situação? E Simão, como um bom administrador, fariseu: Senhor, eu acredito que o que foi mais perdoado, o que tinha uma dívida maior. E ele diz, Jesus fala, ele expõe a frieza de Simão com a gratidão de Maria. Simão não ofereceu uma água para Jesus lavar os pés, mas aquela mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Simão não deu um beijo de saudação, de cortesia, de simpatia, não. Mas Maria não parava de beijar os pés de Jesus. Simão não pegou óleo que era comum para ungir a cabeça daquele que ele estava sendo convidado para a sua casa, com um gesto de gratidão mesmo por tudo que Cristo tinha feito, ou pelo menos por estar na sua casa. E Maria não parava de ungir os pés de Jesus com o mais puro perfume. Que incrível! 2 extremos numa mesma casa,
ambos perdoados, uma dívida que nunca conseguiriam pagar. Simão nunca conseguiria ser curado daquela lepra, nem Maria conseguiria se libertar daqueles demônios ou ter os seus pecados perdoados. Mas ambos foram perdoados. E aquela que foi mais perdoada foi aquela que mais amou, que mais demonstrou amor. Aquele que mais ama, aquele que mais é perdoado, é o que mais ama. Passa-me, por favor. O quanto você ama a Jesus. Olha só. Às vezes você pode achar, não, é porque eu não amo tanto a Jesus, porque Jesus não me perdoou tanto. Você está entendendo seu raciocínio? O ponto não é que Simão tinha menos pecados para ser perdoado do que Maria. O ponto não é que Maria tinha ido mais longe no pecado do que Simão. Não era esse o ponto da questão. O ponto era que Maria se sentia mais perdoada por Cristo. E Simão não se sentia tão perdoado assim por Cristo, porque ele não se achava tão merecedor, no sentido de não precisava tanto assim de perdão. O quanto você se sente perdoado por Cristo? O quão você se sente necessitado do perdão de Jesus? O quanto você sente que Cristo precisou ir longe para te alcançar? Esse é o tanto que você ama a Ele. Queria ler uma citação para vocês. O livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: contemplando o futuro, olhando para aquela cena, Jesus falou com segurança a respeito do seu evangelho. Ele devia ser pregado por todo mundo. E onde quer que se estendesse o evangelho, a oferenda de Maria havia de espargir sua fragrância, e por sua ação espontânea seriam abençoados outros corações. Erguer-se-iam e cairiam impérios, seriam esquecidos nomes de reis e conquistadores, mas o feito dessa mulher seria imortalizado das páginas da história sagrada. Enquanto o tempo durasse, aquele partido vaso de alabastro contaria a história do abundante amor de Deus a uma raça caída. Isso foi o feito daquela mulher. Porque amar, vai passar para mim? Amar é agradecer. A reação, uma das reações imediatas daquele que se sente amado, daquele que se sente perdoado, daquele que se sente salvo, é agradecer. É interessante que aquele que queria ser conhecido, Simão, ele agora não se sente, ele não é na verdade tão conhecido. Se você na verdade for ver no relato de João capítulo 12, nem se cita, nem fala o nome de Simão. João nem se deu o trabalho de falar o nome de Simão, porque ali o mais importante, tirando Jesus, daquela cena ali, a mais digna de ser lembrada foi aquela mulher, a que se sentia mais perdoada, a que se sentia mais resgatada por Cristo. O quanto você se sente resgatado por Cristo? Onde Cristo precisou te alcançar hoje para você estar aqui nessa noite? O quanto Cristo precisou ir longe para te alcançar um dia, para te trazer no meio desse povo? O que Cristo, Deus, já precisou fazer por sua vida para você ter tomado sua decisão de entregar a sua vida a Ele? O quanto falta, o quão longe mais ainda Deus precisa ir por você para você tomar essa decisão ao lado dele? O quanto mais Deus precisa fazer por você para você sentir a necessidade de agradecer? Sabe, às vezes podemos ficar atordoados e atônitos sem saber na verdade como agradecer pelo tanto que Cristo fez por nós. E amar é isso. Se você ama Jesus, se você ama o seu Deus, se você tem o Cristo como seu Salvador, diga para Ele hoje, nesta noite: Senhor, eu te agradeço por tudo o que fez por mim. Eu gostaria de cantar uma música nesse momento que fala de
como devemos agradecer. Como agradecer a quem tanto fez por mim, a quem tanto fez por cada um de nós. E eu queria que enquanto você ouve essa música, você ficasse de pé dizendo para Deus: Senhor, hoje eu quero agradecer por tudo que você fez por mim. Enquanto eu estiver cantando essa música, quando você sentir vontade, fique de pé para no final fazermos a oração. Se você souber, pode cantar junto comigo um hino bem conhecido. Deixe Deus falar hoje ao seu coração. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar do seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Cante comigo. Como agradecer? Como agradecer a Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar do seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo
seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Que possamos ser gratos por tudo o que Cristo fez por mim. Seja grato por tudo o que Cristo fez por você. Ele foi capaz de deixar a glória do céu. Ele foi capaz de sacrificar tudo por amor a você. Ontem vimos que amar é sacrificar. Hoje vemos que diante de tal sacrifício, nossa reação deve ser agradecer. Você hoje quer ser grato pelo que Cristo fez por você? Então ore comigo nesse momento. Querido Deus, Senhor, teus filhos da Igreja do Miradouro hoje se colocam em pé na tua presença, dizendo que hoje agradece por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Que possamos, diante de tão grande sacrifício, tão maravilhoso amor, que nossa única reação não seja nos preocuparmos com bens materiais, com status, com pessoas, não, Senhor. Que possamos olhar para o seu sacrifício e só pensar como agradecer. Tão grande amor esse por mim. Que possamos, diante de tudo isso, decidir viver única e exclusivamente para a sua glória. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado por continuarmos essa semana. E esteja conosco em todos os outros dias aqui. E nos traga todos os dias com mais outras pessoas para ouvir dessa bênção que é o teu amor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.